Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Damos início a mais uma aula hoje falando sobre estequiometria, certo? Na aula de hoje vamos abordar a estequiometria básica. Em possíveis aulas mais adiante a gente vai trabalhar com os casos particulares da estequiometria, tudo bem? Bom, primeira coisa que vocês precisam compreender em relação à estequiometria é o significado de mol. O que é mol? Mol é quantidade de matéria. Mol é um conjunto de entidades que, segundo Avogadro, o valor para um mol de entidades equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Então, esse é um valor padrão que nós damos quando nós nos referimos a um mol. Bom, essas entidades a gente pode representar por átomos, moléculas, fórmulas, íons, elétrons, enfim. O que você precisa compreender é que toda vez que nós estivermos trabalhando com a estequiometria, a primeira coisa que nós deveremos analisar é que sobre a reação química, nós teremos ali a quantidade de matéria de cada reagente e produto, que parte do balanceamento químico. Então, quando você vai associar uma substância a outra, é necessário que você leve em consideração a quantidade de matéria dos mesmos. Porque assim, quando você for efetuar o seu cálculo estequiométrico, você vai precisar trabalhar diretamente com a quantidade de matéria dessas espécies, tá bom? Bom, primeira coisa que vocês também devem levar em consideração é que a gente representa o mol da seguinte forma. O que é o número de mol é a massa da espécie sobre a massa molar da mesma. Tudo bem? A massa molar é a massa atômica da espécie química, que pode ser um átomo ou pode ser uma molécula, tá certo? O que eu quero que vocês levem em consideração é que toda vez que nós estamos trabalhando com a quantidade de matéria, o mol ele vai representar uma quantidade padrão em moléculas, que vocês já sabem qual é. Um mol de entidade, ou melhor, um mol de moléculas equivale a 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, átomos, elétrons, enfim, o que nós estivermos associando. Mas você também vai ter que saber que aquele conjunto vai representar uma massa. E aqui nós damos a massa molecular ou a massa molar da espécie química, em que a gente pode fazer uma correlação. Então, quando nós estivermos trabalhando em massa, massa com relação ao mol é a massa molar, tá certo? E isso também expressa uma quantidade em volumes, que é de 22,4 litros, tá? Na CNTP, condições normais de temperatura e padrão, quando nós estivermos trabalhando com gases, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo simples aqui. Se eu, porventura, tivesse aqui, ó, gás hidrogênio, e eu dissesse para você, eu tenho 1 mol desse gás hidrogênio. Quantas moléculas de gás hidrogênio eu teria? Bom, se eu tenho 1 mol de gás hidrogênio, eu sei que eu tenho presente em 1 mol 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás hidrogênio. Se eu quisesse saber a massa em gramas dessa molécula, eu deveria apenas somar, tá certo? A massa de cada átomo de hidrogênio que compõe essa molécula. Nesse caso, eu tenho hidrogênio ligado a hidrogênio, então eu tenho 2 hidrogênios. Cada hidrogênio representa 1 grama por mol, então 1 mais 1 para compor a molécula, eu teria aqui 2 gramas por mol. E se eu tivesse 1 mol desse gás aqui em um determinado sistema, dentre esse 1 mol, eu teria exatos 22,4 litros desse gás, tá certo? No sistema a 1 mol. Então, é necessário que você comece a fazer essas correlações. Porque na hora que você estiver montando ali o seu cálculo estequiométrico, é necessário que você saiba trabalhar com cada tipo de grandeza. A gente precisa saber converter de mol para massa, de mol para molécula, de mol para volume, porque aí isso vai facilitar os seus cálculos. Tá certo, gente? Beleza? Então comece a pegar essas relações aí.
Quando nós estamos trabalhando com uma questão, como é que eu começo a responder uma questão de estequiometria? Na realidade, como é que eu faço uma questão de estequiometria? Bom, primeira coisa é que você tem passos para você poder responder essa questão. O primeiro passo é você montar a reação química. Sem reação química, não dá para fazer estequiometria. Não tem condições. Você precisa da reação química para poder efetuar o seu cálculo estequiométrico. Tá, professor, a questão pode trazer a reação? Pode. Mas se a questão não trouxer a reação, você vai ter que montar. E é necessário que você saiba montar a reação química. Muitas vezes a questão traz tudo o que você precisa saber. A questão que fornece cada reagente, cada produto que você precisa, e você só precisa colocar eles na equação. Só que para que isso aconteça, é necessário que você interprete a questão da forma ideal, da forma necessária. O segundo passo para que você faça a estequiometria é balancear a reação química. Como eu disse, você precisa da quantidade de matéria das espécies que você vai colocar ali no seu cálculo estequiométrico para que você possa associar, possa fazer ali as devidas transformações. Então, você precisa balancear a reação química, você precisa igualar a quantidade de átomos entre reagente e produto. Se você não faz isso, você erra o seu cálculo estequiométrico. O terceiro passo é verificar quais são as duas substâncias necessárias, as substâncias que a questão faz referência, para que você possa ali estar efetuando o seu cálculo, para que você possa associar e efetuar o seu cálculo estequiométrico. O quarto passo é você identificar as grandezas de cada substância. Bom, quando eu falo grandezas, é referente a mol, a massa, a moléculas, a volume. Então, as substâncias podem trabalhar com a mesma, tá certo? A mesma grandeza, ou podem trabalhar com grandezas diferentes. Basta você converter, basta você fazer aquelas associações que nós fizemos anteriormente. E isso nós vamos fazer em uma questão para que vocês passem a compreender melhor o que eu estou dizendo. O quinto passo é acrescentar os valores molares, que diferem diretamente das grandezas correlacionadas e que serão multiplicados pela quantidade de matéria. Por exemplo, se você tem 1 mol de gás hidrogênio e você quer trabalhar com a massa, você sabe que você vai ter que primeiramente trabalhar com a massa molar. A massa de 1 mol de gás hidrogênio é de 2 gramas por mol. Se você tivesse, porventura, 2 mols de gás hidrogênio, você já não teria mais 2 gramas por mol, você teria 4 gramas por mol, porque você está alterando a quantidade de matéria daquele gás presente naquela amostra. Então é necessário que você comece a compreender isso, correlacionar isso. Tudo bem? Beleza? Galera, o próximo passo é você montar a regra 3. Você vai pegar a massa referente àquela espécie, a massa que a questão deu, sem ser a massa molar ou qualquer tipo de grandeza, e você vai colocar ali na regra 3 para que você possa efetuar o seu cálculo. Tá certo? Vamos ver isso em uma questão? Vamos praticar? Olha só, eu tenho aqui uma questão que trabalha da seguinte forma. Ácido nítrico HNO3 pode ser obtido pela reação. Nós temos 3 mols de NO2 reagindo com 1 mol de água, produzindo 2 mols de NH3 mais 1 mol de NO. Qual é a massa de ácido nítrico que pode ser obtida a partir de 32 litros de dióxido de nitrogênio e água em excesso? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, nós não trabalhamos com excesso. Na estequiometria, a gente só trabalha com o limitante. Se eu quiser a massa da espécie que está em excesso, a questão vai me pedir. Mas, caso ele venha trazendo uma ideia parecida com essa, nós não vamos usar quem está em excesso. Então, isso é uma informação desnecessária a tal ponto dessa questão. Tá bem? Então, é necessário que você comece a perceber esses questionamentos. O que ele quer? Ele quer a massa de ácido nítrico que pode ser obtida a partir de 32 litros de dióxido de nitrogênio. É isso que ele quer. Primeiro passo, a gente tem que montar a reação. A reação já está montada para a gente. Perfeito. Segundo passo, a gente precisa balancear a reação. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai verificar se a reação está balanceada. Eu tenho 3 nitrogênios nos reagentes, eu devo ter 3 nitrogênios nos produtos. Aqui na molécula de ácido nítrico eu tenho 2 nitrogênios, uma vez que o coeficiente multiplica por todos os átomos, tá certo?
eu tenho 2 nitrogênios aqui na molécula de ácido nítrico e eu tenho um nitrogênio na molécula de monóxido de mononitrogênio. Tudo bem? Beleza? Então, 2 mais 1, 3. Nesse caso, os nitrogênios estão balanceados, tanto de reagente quanto de produto. Os hidrogênios, eu tenho 2 na molécula de água. Eu tenho 2 na molécula de ácido nítrico, tá certo? Então, se hidrogênio está balanceado, geralmente os oxigênios também estarão. Mas vamos conferir. Eu tenho 3 vezes 2, 6 oxigênios na molécula de dióxido de nitrogênio, mais 1 na molécula de água, 7. Eu tenho 6 na molécula de ácido nítrico, mais 1 na molécula de NO, 7. Beleza, tranquilo. Reação química balanceada. Depois, eu vou identificar quais são as substâncias que a questão está fazendo referência. Olha só, qual é a massa de ácido nítrico que pode ser obtida a partir de tantos litros de dióxido de nitrogênio. Então, eu sei que eu estou associando ácido nítrico e dióxido de nitrogênio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar da minha reação e eu vou colocar aqui embaixo apenas as substâncias que eu estou correlacionando. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho 3 mols de dióxido de nitrogênio que vai produzir exatamente 2 mols de HNO3. Beleza, gente? Tranquilo. Tá tão bonito não, mas dá para entender. Vamos nessa. Primeira coisa que eu tenho aqui, ó, eu tenho os meus coeficientes estequiométricos. Então, nesse caso, eu sei que eu vou ter que trabalhar com eles, tá bem? Depois que eu associei as minhas 2 substâncias aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou identificar qual é a grandeza de cada espécie. Qual é a massa de ácido nítrico? Então, o ácido nítrico está trabalhando com massa a partir de 32 litros de dióxido de nitrogênio. Então, nesse caso, eu estou trabalhando com volume para dióxido de nitrogênio. Então, aqui eu trabalho com massa, aqui eu trabalho com volume. Quando nós acrescentarmos os primeiros valores da estequiometria, os primeiros valores devem ser sempre valores referentes ao mol, relacionados às suas grandezas. Então, se aqui eu estou trabalhando com volume e aqui eu estou trabalhando com massa, aqui eu tenho que acrescentar o volume molar, que já vai ser dado na questão, e eu tenho que acrescentar aqui, nesse caso que eu estou trabalhando com massa, massa molar, que também será dada na questão. Caso seja o Enem, ele já fornece a massa molar, ou fornece, na realidade, a massa de cada átomo, para que você possa achar a massa molar, que seria a massa da molécula. Tudo bem? Nesse caso aqui, ele já está me fornecendo a massa molar. Ele deu aqui como massa molecular, que seria uma unidade de massa atômica. Mas é praticamente a mesma coisa, tá bem? Então, eu posso trabalhar aqui como massa molar. Então, perceba, se aqui eu tenho o volume molar é de 22,4 litros por mol. Só que eu tenho quantos mols aqui? 3. Então, eu tenho 3 multiplicado por 22,4. Que vai me relacionar agora a massa de ácido sulfúrico. Eu tenho, de ácido sulfúrico não, perdão, de ácido nítrico. Eu tenho aqui 63 gramas por mol. Mas a cada mol, se eu tenho 2 mols aqui, eu tenho 2 multiplicado por 63. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Repare, o que é que ele quer? Ele quer que a gente ache a massa de ácido nítrico. Então, aqui embaixo eu chamo de X, a partir de exatamente 32 litros de dióxido de nitrogênio. Então, fazendo essas continhas, aqui eu teria 3 vezes 22,4, eu teria 67,2, que vai reagir diretamente com 126 gramas de ácido nítrico. Em 32 litros, eu tenho X. Então, o meu X será igual a 60, dando um gabarito correto. Tá ok? Então, a resposta correta dessa questão seria letra A. Percebeu que fazendo os passos a questão fica mais simples?
ela fica mais fácil? Claro que existem questões de estequiometria um pouco mais contextualizadas, mas é necessário que você comece a compreender as relações. A gente precisa saber trabalhar com conversão, a gente precisa saber trabalhar diretamente com regra de 3, a gente precisa associar, a gente precisa interpretar. Estequiometria não é difícil, mas é mecânico. Quanto mais você praticar, mais você vai ter segurança na hora de responder uma questão. Tá certo, gente? Bom, aqui foi um exercício básico para que a gente pudesse pegar, tá certo, vamos dizer assim, a manha de como responder uma questão de estequiometria, tá certo? E nas próximas aulas nós faremos questões um pouco mais contextualizadas, questões um pouco mais aprofundadas para que vocês possam entender como é que basicamente trazem as provas de vestibular. E na nossa próxima aula de estequiometria, eu trabalharei com vocês os casos particulares. Trabalharemos com pureza, trabalharemos com rendimento, trabalharemos com reagente em excesso e reagente limitante, tá certo? Trabalharemos com reações sucessivas e assim vai. Tudo bem, gente? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham aprendido e eu tô aqui para poder ajudar vocês. Tudo bem? Então até a próxima aula. Fiquem com Deus, um beijo e tchau, tchau. Valeu!